ao acompanhante e pedir para o acompanhante fazer a identificação do bebê junto com você. Isso é uma prática bastante segura. Já aconteceu também de eu estar dentro de centro cirúrgico e a pulseirinha não caber no braço do bebê. E aí essa pulseirinha ia ao lado do bebê ou no prontuário. Então isso não pode acontecer. Se a gente for pensar pelo lado da segurança do paciente, a gente precisa desenvolver métodos que traga isso para a nossa realidade, que seja realmente seguro. Há no mercado algumas pulseirinhas de identificação que na pulseirinha da mãe e na pulseirinha do bebê há um código, há uma numeração. Então essa numeração, ela te dá uma certa segurança maior, né? Porque no momento do nascimento do bebê, você precisa de ter isso muito bem alinhado com a equipe. E aí, essas pulseiras que têm esse código, geralmente esse código é anotado em prontuário. Então não tem como ter erro, troca de bebê, qualquer coisa parecida, porque vai ter esse número do código da pulseira da mãe junto com o código da pulseira do bebê. Então fica a dica para vocês pensarem aí nesse protocolo. Bom, então o protocolo de identificação do paciente, o que é? A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar. Às vezes a gente acha que não tem erro. Quando implantamos um protocolo de identificação do paciente, precisamos de ter em mente que na hora da conferência da pulseira, independente se você já perguntou para o paciente umas 10 vezes se é ele, se você já verificou, você tem certeza que é ele, eu ainda sugiro que você faça a leitura da identificação do paciente com ele, você colaborador. Por quê? Pode ter erro, pode ter engano. E lembrando, quando a gente vai fazer a identificação do paciente, eu nunca vou afirmar se aquele paciente é aquele paciente. Por exemplo, vamos supor, Maria da Silva. Eu vou chegar na Dona Maria e falar assim, é Dona Maria que a senhora chama, né? O que ela vai responder? Ou ela vai fazer assim com a cabeça, ou ela vai dizer que sim. Por quê? Porque às vezes o paciente tem tanto medo de estar ali dentro do hospital, né? A primeira coisa que vem à cabeça dele, eu vou morrer, eu não vou sair daqui. Então tem 1000 coisas que passam na cabeça do paciente. Quando a gente vai fazer a identificação do paciente, que a gente já pergunta se aquele paciente é aquele mesmo, prestem atenção, a reação do paciente é única, ele vai balançar a cabeça ou ele vai responder que sim, ele não vai nem prestar atenção no nome que você falou. Então, como que a gente faz isso? Peça para o paciente falar o nome dele. E aí você confere na pulseira dele, você olha para a pulseira enquanto ele fala o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. E aí tem uma outra situação. Eu já vi também em alguns hospitais que usam abreviações na hora da identificação do paciente. Cuidado com abreviações, porque tem abreviações que são muito comuns, né? Por exemplo, Maria Aparecida, Maria AP. Então, esse tipo de abreviação a gente tem que tomar cuidado. E no momento da identificação do paciente, que a gente vai conferir com ele, peça para ele falar o nome completo. Não peça para ele dizer o nome pelas metades. Então, force o paciente a te dizer o nome dele completo. Assim vai te dar uma maior segurança no procedimento que você vai estar fazendo. E aqui é a definição
do que é a identificação do paciente. A gente precisa de identificar o paciente de forma correta para que todos os procedimentos ou tratamentos que esse paciente venha fazer dentro da sua instituição seja de forma segura. Estratégias de implantação desse protocolo. Eu coloquei alguns aqui que a gente vai conversar um pouquinho. A pulseira branca deve permanecer durante todo o tempo em que o paciente estiver submetido ao cuidado. Caso a pulseira caia ou fique ilegível durante o período de internação, a equipe deverá comunicar imediatamente ao enfermeiro para a colocação de outra pulseira. Por que eu coloquei essa observação? Lembrando, eu disse que deixei como sugestão a pulseira branca, por isso que eu utilizei ela aqui novamente. Todos esses questionamentos também vai constar lá na política da identificação do paciente da sua instituição. Por exemplo, no momento que essa pulseira sair, cair, estiver elegível, como que vai ser a troca? Quem pode comunicar que o paciente está sem pulseira? Quem vai comunicar que o nome do paciente está ilegível? Então, tudo isso vai constar lá dentro do seu protocolo, dentro da sua política de identificação do paciente. Isso tem que estar bem claro. Tem que estar muito claro, porque se você não colocar um nome lá das pessoas, dos profissionais que vão solicitar essa pulseira, esse paciente vai ficar sem identificação. Então, aqui eu coloquei como exemplo o enfermeiro, mas pode ser a secretária, qualquer profissional que esteja na assistência, o enfermeiro, aí é independente de cada instituição. Mas eu deixo sugestão para que vocês coloquem alguém ali como sendo o responsável pela troca dessa pulseira, pela solicitação, né, da nova pulseira. Importante, quando há necessidade de uma reimpressão de pulseira, deverá ser realizada dupla checagem. Novamente, não confie totalmente no sistema. Faça a conferência, sempre. Então, houve a reimpressão da pulseira, chega lá no quarto, no local que você vai identificar o paciente, faça novamente a dupla checagem. Porque aí você tem uma segurança maior que você está cumprindo todos os itens do seu protocolo. Em casos de pacientes inconscientes, desorientados sob efeito de anestesia, etc., confirmar a identificação com o familiar, acompanhante e os dados do prontuário. Então, há aqueles casos que o paciente não tem condições de responder para você, não tem condições de te passar essas informações, e aí você sempre se apoie num familiar, num acompanhante, em alguma outra pessoa que possa fazer essa conferência juntamente com você. Remoção da pulseira deve definir qual profissional, quem vai retirar e quando será retirada. Nesse ponto, há uma observação, o seguinte: tem hospitais que têm uma pessoa como se fosse um segurança na porta de saída do hospital. Então, precisa de definir qual profissional que vai fazer a remoção dessa pulseira. Isso também tem que constar dentro da sua política de identificação do paciente. Por quê? Porque se você não colocar quem vai fazer a remoção, vai gerar muita confusão em relação a isso, principalmente no momento de alta de mãe e bebê. Então, já faça essa definição antes de você ter problema com essa questão da alta de mãe e bebê. Só lembrando que alguns profissionais dizem que não pode colocar a mão na pulseira porque não ganha insalubridade. Geralmente, quem são essas empresas que se contratam de segurança, eles têm realmente uma questão aí que é a questão da insalubridade. Então, precisa de verificar tudo isso antes de você implantar o protocolo.